O universo já é um lugar estranho o suficiente, mas eu acho a linguagem falada top 10 coisas mais bizarras que existem, mas ao mesmo tempo eu acho que o problema da comunicação é algo muito mais complexo do que isso. Com a linguagem a gente consegue transmitir informação. Isso é conhecimento de geração a geração que se passa da raça humana. Mas só a linguagem falada é algo muito limitado. Isso faz com que a gente perca informação nesse processo de passagem de uma geração para outra. E isso acaba não sendo uma das melhores maneiras de se passar conhecimento. E por isso a gente acabou tendo que inventar a escrita. Em algum momento a informação teve que ser passada de forma devida e não ter ser alterada, que é um processo que acaba acontecendo quando a gente fala de informação passada por linguagem falada. Imagine um mundo em que a gente não tem nem a linguagem falada, ou especificamente um ferreiro. Se um ferreiro não tem nem a linguagem falada por completo, ele não vai ser capaz de passar todo o conhecimento que ele tem sobre como forjar armas, como forjar ferramentas e como tornar a vida das pessoas mais simples com todos os artefatos que ele produz com ferro. Então, todo aquele conhecimento de como manusear ferro, de como manusear bronze, vai morrer junto com ele quando ele vier a morrer. E a sociedade vai ter que começar do zero sobre como fazer todas aquelas coisas e assim, todo aquele conhecimento vai ter que ser reconstruído. Isso é algo que vai levar bastante tempo, se é que vai acontecer de novo. A humanidade não avançaria nem um pouco se a cada geração a gente tivesse que começar do zero. Todo o conhecimento humano fosse restartado e a gente tivesse que construir toda a base novamente. E isso só não aconteceu pela invenção da linguagem escrita. Esse é o motivo pelo qual a linguagem escrita é algo tão importante para a nossa sociedade. E por mais abstrato que isso pareça, linguagens estruturalmente complexas elas não passam de invenções. Isso porque até as linguagens mais comuns, como o português em que eu estou falando com vocês, ela é uma invenção. Ela é uma invenção que um grupo de pessoas, ou uma pessoa só, acabou fazendo para que pudesse se comunicar com outros seres humanos. E a partir disso isso se expandiu para um grupo, que se expandiu para um grupo maior e foi para uma civilização, uma sociedade. E hoje a gente tem vários países que acabam falando toda essa língua que a gente fala, que é o português. Mas línguas estruturalmente complexas são invenções. E um exemplo que a gente tem disso é uma língua que nasceu no começo dos anos 2000, que é o Dothraki, que nada mais nada menos que a língua que foi feita para Game of Thrones. E outro exemplo que a gente tem muito claro disso é Senhor dos Anéis, no começo do século XX, com o Quenya. Como eu disse, a invenção da linguagem é algo que surge para meios comunicativos. Eu quero passar a me comunicar com outro ser humano, então eu invento um meio de comunicação pela minha fala, que é a linguagem, para que a gente possa se comunicar melhor e estabelecer regras de comunicação para que um possa entender o outro, por mais que isso não possa ser tão eficiente na maioria das vezes. Porém, eu estou me comunicando com vocês pelo português. E o português tem um lugar bem definido de onde ele nasceu, que é na região medieval ibérica, em que ele primeiro nasceu como galego-português, que tem como origem fundamental o latim, que já é uma língua morta. Porém, o português não é a única língua que nasceu do latim. Várias outras também nasceram a partir dele, e um exemplo muito claro é o espanhol e o italiano, mas a lista não para por aí. Porém, a língua que você fala, ou ao menos a sua língua nativa, a sua língua mãe, ela influencia na forma que você tem sua percepção do mundo, como por exemplo a maneira que você interpreta cores, ou a maneira como você interpreta a sua percepção de tempo, como você experiencia o tempo. E eu não estou falando de relatividade ou qualquer coisa de física, não, é só a percepção da sua passagem do tempo ao longo do dia. E isso é exatamente relatividade linguística. É como diferentes línguas elas acabam tendo interpretações diferentes no pensamento humano e como a gente tem percepções diferentes de acordo com a língua primária que a gente fala. E a partir disso foram feitos estudos na década de 80 com falantes de diferentes línguas, naturais de diferentes línguas. A gente foi pegado pessoas da língua inglesa e pessoas do sueco. Elas tendiam por algum motivo a enxergar o dia delas, quando você perguntava depois de um dia muito atarefado, elas diziam que o dia delas tinha sido longo. Então elas viam o dia dela como uma percepção de tamanho, elas tinham uma percepção de tamanho para o dia delas. Mas quando você pega falantes da língua espanhola e do português, eles tendem a ver o dia deles como um volume. Eles falam que o dia deles foi muito cheio. E eu até fiz uma brincadeira no Twitter perguntando pra galera como eles viam o dia deles, e a maioria das pessoas respondeu que viam o dia delas como cheio. Isso é muito legal.
A linguagem é algo extremamente complexo e a gente nunca vai conseguir medir quanta informação a gente guarda por trás das coisas. Esse é um motivo por qual máquinas não conseguem fazer direito os trabalhos que envolvem linguagem, por exemplo. Eu já acho que você já deve ter aberto o Google Tradutor esperando traduzir alguma coisa do português para o inglês, por exemplo. E ele provavelmente deve ter traduzido alguma coisa ou outra de maneira incorreta, porque a maioria das coisas dependem de contexto. Nós, seres humanos, a gente fala as coisas de acordo com o contexto e máquinas não conseguem interpretar isso. E é daí que está um dos maiores problemas de uma área de inteligência artificial, que é o processamento de linguagem natural. Você provavelmente já deve ter assistido Star Wars. E lá você viu o C-3PO, que é um robô que fala. O que, por mais que na época de 80 isso deve ter sido uma grande surpresa, hoje em dia nem tanto. Porque a gente já tem vários robôs que falam, vários robôs com essa capacidade do processamento de linguagem natural. E o robô Sofia é um grande exemplo disso, que se eu não me engano é um robô do Facebook. Fora que 90% das palavras e frases que a gente fala dependem extremamente do contexto. E não só isso, às vezes os próprios contextos dependem de outros contextos. Porque, por exemplo, se eu falo que o Arturo saiu da pós-graduação, eu posso dizer então que, se ele saiu da pós-graduação, ele definitivamente estava na pós-graduação. E eu posso também dizer que ele é um adulto vivo, um ser humano adulto vivo, até porque a gente não vê elefantes ou galinhas na pós-graduação. E todas essas informações são coisas muito difíceis para uma máquina interpretar. São coisas que, por mais simples e triviais sejam pra gente, são coisas que dependem do contexto e são coisas que estão embutidas e estão escondidas na informação que uma linguagem carrega. Por isso eu acho que linguagens humanas são top 10 coisas mais bizarras do universo. É só muito estranho a gente pensar que a gente desenvolveu todo um meio de comunicação que envolve regras e que a gente consegue estabelecer essas regras e fazer outra pessoa entender e eu me comunicar com pessoas por uma câmera que estão entendendo a mesma linguagem que eu tô falando. Esse vídeo deve ter sido um tanto quanto cheio. Ou será que um tanto quanto longo? Não sei. De qualquer forma, como sempre, a gente se vê na próxima semana.